Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades específicas da matéria. Além das propriedades gerais, que se aplicam a toda a matéria, existem as propriedades específicas. Essas propriedades permitem diferenciar um material do outro, pois cada substância tem valores e comportamentos próprios. Quando nós falamos de propriedades gerais, como por exemplo o volume e a massa, nós sabemos que, independente do estado físico da matéria, sólido, líquido ou gasoso, toda matéria tem volume, que é o lugar que ela ocupa no espaço, e tem massa, que é a quantidade de partículas que constituem a matéria. Mas nem toda matéria, por exemplo, conduz eletricidade. Nem toda matéria vai fazer a absorção de calor, por exemplo. Então, isso são qualidades muito específicas de cada matéria, ou propriedades específicas da matéria. Nós vamos falar algumas delas, como a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, calor específico, condutividade térmica e elétrica, entre outras. Essas são as propriedades. Nós começaremos então pela densidade. A densidade indica quanto de massa existe em um determinado volume de uma substância. Cada material tem sua densidade característica. Aqui ao lado, nós vemos um recipiente com água e uma pessoa colocando um cubo de madeira dentro desse recipiente. O cubo flutua. Nós dizemos que a matéria tem baixa densidade quando ela é colocada dentro de um líquido, por exemplo, e ela flutua, e que ela tem alta densidade quando ela afunda. Isso significa que a quantidade de massa que compõe essa matéria é menor e por isso ela flutua. Então ela é de baixa densidade. Ou quando afunda, que a quantidade de massa que compõe a matéria é maior e por isso que ela afunda. Quando falamos do ponto de fusão, fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Nós temos o exemplo aqui do cubo de gelo. Então, quando o gelo é retirado do congelador, ele tem uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Logo, ele começa a fazer a absorção de calor e aí ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso é um exemplo de ponto de fusão. Diversas matérias fazem essa transição, principalmente os metais, como a prata, o cobre, o níquel. Então, eles passam do estado sólido para o estado líquido. O ouro. Mas cada um desses metais tem um ponto de fusão específico. Então, o ouro pode derreter em uma temperatura bem diferente da prata. Isso nós chamamos de propriedades gerais da matéria. Então, a prata tem um ponto de fusão, enquanto o ouro tem outro ponto de fusão, que vai fazer com que eles saiam do estado sólido e passem para o estado líquido. Temos também o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual um líquido vai atingir para sair do estado líquido para o gasoso. Então, os líquidos, eles possuem um ponto de ebulição diferente, que é essa fervura. Uma das características da ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso, com formação de bolhas de ar dentro do líquido. Então, o ponto de ebulição da água e de um leite, por exemplo, são diferentes, porque a composição química deles é diferente. Então, nós chamamos isso de uma característica específica da matéria. Já o calor específico é a quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Cada material aquece e esfria com mais ou menos facilidade, dependendo do seu calor específico. A água, ela tem alto calor específico, por exemplo.
o que significa que demora para esquentar e demora para esfriar. Por isso, a temperatura do mar muda pouco ao longo do dia. Então, o calor específico é uma propriedade física da substância que indica a quantidade de calor necessária para ela aumentar a temperatura de uma unidade de massa dessa substância em 1 grau Celsius. E por último, nós temos a condutividade elétrica e térmica. A condutividade elétrica refere-se à capacidade de um material em conduzir corrente elétrica. Materiais com alta condutividade elétrica, como metais, permite que os elétrons se movam livremente, facilitando o fluxo de corrente. Já a condutividade térmica é a capacidade de um material em conduzir calor e materiais com alta condutividade térmica, como por exemplo o cobre e o alumínio, eles transferem calor de forma eficiente, permitindo uma distribuição uniforme de temperatura. Ambos os tipos de condutividade são importantes em diversas aplicações tecnológicas e industriais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!